o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em preces me buscava. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, que eu estou retornando à casa, né, depois que a gente recebe as graças, que Deus nos abençoa nos nossos tratamentos, né, que eu tive que ficar afastado um tempo, mas com a graça de Deus aqui estou. Então, com muita gratidão é que eu venho, né, fazer esta prece por mim e por todos nós que aqui estamos, né? Nós estamos aqui buscando a compreensão para que cada dia a gente possa melhorar, caminhar com mais segurança dentro dessa grande oportunidade que nós recebemos do nosso amado Mestre, do nosso amado Pai, né? E dos ensinamentos que o Mestre nos deixou para que a gente possa crescer, assim como ele veio nos exemplificar, porque Jesus não veio exibir a sua grandeza, mas Jesus veio nos convidar a segui-lo. Ele veio ser o exemplo para que nós termos a certeza de onde nós podemos chegar. Foi isso que ele nos exemplificou. Então é com muita gratidão que nós aqui estamos e rogando que estas bênçãos possam se irradiar por todos os nossos irmãos que ainda não têm essa consciência real de que somos espíritos imortais, vivendo experiências necessárias para o nosso aprendizado. Que essas bênçãos divinas possam encontrar abrigo em nossos corações e que sejamos os multiplicadores destas bênçãos aonde quer que estejamos, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso trânsito do dia a dia, em todos os momentos. Tenhamos sempre Jesus como nosso exemplo, Jesus em nossos corações, desejando a paz, desejando o amor, desejando a luz para todos aqueles que nos cercam, hoje e sempre, que assim seja. É com muita alegria, né, que a gente pode perceber, né, a presença de todos aqui. E
Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar, abençoados que somos pelo nosso amado Mestre Jesus, na presença conosco dos nossos mentores espirituais, dos trabalhadores desta casa. Sejam todos muito bem-vindos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 148, cujo título é Membros Divinos, e que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas palestras, novas postagens. E hoje, para falar sobre o tema, nós vamos convidar o nosso companheiro, palestrante espírita, colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar, David Gabriel. Seja bem-vindo, David. Boa noite. É uma alegria estar aqui de novo com vocês, realizando esse estudo, esse momento de reflexão dessa passagem que o Emmanuel nos traz com, apesar de uma simplicidade no texto, uma riqueza muito grande de ensinamento, e que quando nós compreendermos um pouco melhor, nós iremos ver que ela vem ecoando talvez há séculos em nossos corações e nos chega a oportunidade de despertar. Então a gratidão à casa pelo convite, a espiritualidade que sempre nos auxilia, porque, como eu sempre comento, esse trabalho é de lá para cá, nós só somos meros transmissores, E aí a gente inicia esse tema, membros divinos, nessa passagem de Paulo, onde ele envia essa primeira carta aos Coríntios. E ele vai dizer: ora, vós sois corpo do Cristo e seus membros em particular. Esse capítulo em particular, ele tem 32 versículos. Então aqui o Paulo já está no finalzinho dele, capítulo 12, versículo 27. E o Emmanuel, ele traz para a gente um esclarecimento, um pouco, se formos olhar, um texto muito simples, falando sobre uma vida que às vezes é direcionada para certas atitudes, e depois por um arrependimento nós nos retornamos, deixa eu buscar Deus agora para corrigir a minha falha, e a gente vai burlando de passo em passo, mas o contexto que o tema traz, ele é muito mais profundo. Quando nós trazemos ele, tirando, como nós temos buscado, tirar o espírito da letra, tentando introspectar a mensagem, trazer ela para dentro, e ver o que ela nos atinge, a gente enxerga um contexto muito mais profundo, mais amplo. Então ele inicia dizendo: olha, não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. O Emmanuel aqui ele já está falando assim: olha, gente, o processo reencarnatório ele vai além da evolução simples e comum que nós temos no dia a dia. Nós sabemos que nós somos nessa encarnação, todos que aqui estão, e não tenho dúvida disso, melhores do que a encarnação passada. Vícios que talvez nós hoje temos, aquelas, nossa, eu não suporto uma pessoa que faz isso. Significa que nós já não fazemos porque era um hábito nosso em reencarnação passada. Isso já nos incomoda porque nós recolhemos hoje, através do processo de autoiluminação, a gente vai afastando, dissipando essas sombras de outras reencarnações. E não tenho dúvida disso, isso está no livro, o livro dos médiuns, que as reencarnações, o livro Céu e Inferno, o Kardec anota que as reencarnações elas são solidárias com a reencarnação atual. Então, talvez estamos reencontrando com amigos espirituais, com resgates de 100 anos atrás, de 200 reencarnações para trás. E a gente vai buscando pingo a pingo. Mas quando ele fala aqui que não é admissível, então ele coloca uma prerrogativa quase que de lei. Não tem como a gente fazer um determinado acordo com um lado e com o outro. O mentor espiritual, não vou lembrar do texto e nem o nome do mentor, mas no livro Renúncia, um livro, uma obra maravilhosa do Emmanuel,
o mentor de Alcíone, o anjo Alcíone, que vem à terra auxiliar os irmãos que aqui estavam dela, ele fala para ela quando ela estava no processo para reencarnar, né, que ela tem que pedir autorização para Jesus para vir. E aí ele fala para ela, olha, não existe acordo entre o vício e a virtude. Não existe acordo entre o vício e a virtude. Não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz divina. Não existe esse acordo. Se nos colocamos para buscar o crescimento espiritual, não dá para pular de galho em galho. Hoje eu busco um caminho que me satisfaz os desejos e amanhã eu busco um caminho que busca me iluminar. Então, já tem um ponto aí para a gente pensar. Mas aí, vamos pensar num contexto mais profundo, porque a gente tem que interpretar, além do texto do Emmanuel, essa frase, esse versículo de Paulo. Porque Paulo, ele tem um potencial muito grande no seu contexto. Se nós lembrarmos de quem foi Paulo, né, ele era o doutor da lei, conhecia profundamente os textos do Evangelho, ele tinha um grande entendimento dos textos lá da Torá, uma interpretação profunda, não era aquela interpretação literal que era passada para a massa. Então ele estudou com grandes doutores daquela época. E Paulo, ele vai ao encontro de Jesus no momento que ele estava no ápice da sua função como doutor da lei, quando ele ainda era Saulo de Tarso. Quando ele cai às portas da entrada de Damasco, aquela luz forte vem até ele, aquele clarão que o cega, e vem Jesus, né, e com um olhar, um semblante triste, essa passagem é muito bonita no livro Paulo e Estevão, vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele começa a chorar, porque quando Paulo vai conhecer Jesus ressuscitado, ele conhece Jesus, o Cristo iluminado. Ele não conheceu, como os discípulos, Jesus que pescava, o Jesus que trabalhava, o Jesus que dormia ao relento com eles em barracas, que dividia o pão, que foi açoitado, que viu a mãe chorando, que foi crucificado, que morreu. Então, Paulo, ele conheceu um outro Cristo. Os discípulos tinham uma imagem de Jesus, por isso que a ação de Paulo é tão intensa, porque Paulo sabia a Torá, o Velho Testamento, de ponta a ponta, e sabia o Cristo que viria. E quando ele vê ele descendo e chegando até ele, ele fala assim: é ele. E aí qual que é a frase de Paulo quando vê Jesus? Senhor, que queres que eu faça? Essa passagem, eu fico imaginando o Chico psicografando. Ele fala, né, tem uma entrevista, acho que está no YouTube isso, que ele fala assim, que ele fechou os olhos. Na verdade, eu ouvi isso em Pedro Leopoldo, lá na fazenda, na casa do Chico, onde que é museu hoje. Nós ouvimos de uma pessoa que conheceu o Chico, o rapaz que cuida, e ele contando que o Chico contava que ele vira e fala, ele fechou os olhos quando ele estava psicografando, porque ele assistia como se fosse um filme, e as mãos trabalhando. Ele fala que ele fechou os olhos para não ver Jesus. De tão humilde que ele era, ele fica com vergonha, né? Não sei qual era o sentimento, mas ele fala isso. Mas eu imagino esse Cristo chegando até Paulo, e aí Paulo pega e reconhece e fala: Senhor, Senhor, que queres que eu faça? E aí é importante a gente entender por que ele diz esse texto para Corinto, para os colegas, né, os irmãos de Corinto. Porque Paulo ele vai escrever diversas cartas, e nós sabemos que foi uma forma dele manter a divulgação do Evangelho num período que havia um crescimento do cristianismo em várias regiões, e ele era um propulsor desse crescimento, ele era um incentivador. Ele debatia com os doutores da lei de igual para igual, porque ele tinha um conhecimento técnico
e já estava na vivência, praticando, ajudando, porque depois que ele cai do cavalo da arrogância, uma simbologia literal, mas ele cai do cavalo da arrogância e vê Jesus, e ele cego, ele entra em Damasco, ele é auxiliado por quem? Por quem ele estava indo tirar a vida, Ananias, que o ajuda, e ele volta a recobrar a luz, e aí ele segue um caminho agora, que vai para o deserto. No deserto, ali no caminho ele raspa o cabelo, né? A partir daquele momento, num porto, eu esqueci qual porto que era, ele raspa o cabelo, segue para o deserto e é auxiliado por um casal, Áquila e Prisca, que o ajudam, né? E ele volta a um trabalho que ele aprendeu quando era jovem, que era o tear. Ele vai trabalhar ali tecendo tapetes. Então é importante nós entendermos, porque assim, mas e Paulo com Corinto, o que tem a ver? Então nós vamos lá no livro Paulo e Estevão para a gente trazer um contexto e embasar o nosso estudo aqui. Paulo, em determinado momento no livro Paulo e Estevão, nós temos, no capítulo 8 da primeira parte, Paulo ele está naquele momento que ele, junto de Abigail, a sua noiva, eles vão para o martírio do cara que era o primeiro mártir do cristianismo, de nome Estevão. E naquele momento, sendo apedrejado, a moça de Corinto, a noiva de Paulo, ela vê e fala: é meu irmão. E naquele momento, como assim é seu irmão? Sim, ele já semi-morto, ela pede que o retire daquela situação. Ele só poderia ser tirado do pátio depois de totalmente morto. Paulo exige que retire ele dali, e o rapaz ainda fala assim: mas ele ainda não morreu, não pode retirar. E levam para um salão, e lá ela reconhece ele, barbudo, desconfigurado, cabeludo, o abraça, e ele, naquele sopro de morte ali, naqueles últimos momentos, ele pergunta para ela: com quem te deixarei? E ela fala assim: este é meu noivo. Esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. Imagina a cena. O moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Olha que espírito que foi o Estevão, o Gesiel. E quanto foi a dor de Paulo, porque naquele momento ele termina o relacionamento com ela. Ele fala com ela: não tem como continuar mais noiva de você. Como posso eu olhar para você depois de ter feito o que fiz com você? Mas a culpa é dele, porque ele está seguindo esse Cristo. E ainda era o doutor da lei, Saulo de Tarso. Ela toma 2 baques na vida: a perda do irmão, que ela havia acabado de encontrar, e a perda do futuro noivo, devido àquela situação. Então começamos a entender que essa dor de Paulo, ela vai mais além, porque essa cidade de Corinto foi a cidade onde cresceram Gesiel e Abigail. Ali viviam com o pai, Joquebede, que é morto por romanos, depois de ser humilhado 2 vezes no mesmo dia, indo até uma feira. Ele passa de cabeça baixa do lado de um grupo de soldados, que vira e fala para ele: ô, por que você passou calado? Volta aqui que você tem que venerar a gente. E pum, bate na cara dele e o espanca. Ele vai à feira, volta, ainda limpando sangue, encontra com soldados e ele pensa: aí, será que eu cumprimento ou não? Vou cumprimentar. Ave, soldados. Por que você está cumprimentando a gente? O espancam novamente. Complicado. Mas é o processo ainda do período
de mundo primitivo. Porque naquele período que Jesus estava chegando, que ele veio à Terra, o mundo estava no final, em transição de mundo primitivo para expiação e prova. O que estava acontecendo? Era 100% mundo primitivo e 1% expiação e prova. O mal predominava 100%. Era 1% expiação e prova, mas ainda era 100% mundo primitivo. O que está acontecendo conosco agora? Somos 100% mundo expiação e prova e 1% mundo regenerado. Daqui a 900 anos seremos 100%, quase 99% regeneração. E próximos de mundo feliz, 1% de mundo feliz. Mas para aquela época ainda era esse primeiro momento de transição. Então, o Joquebed ali, ele vai depois reclamar alguns direitos, porque passa alguém anunciando que poderiam reclamar os direitos perdidos, né, que os israelitas haviam perdido. Os romanos, ele resolve ir reclamar, e no momento que ele vai reclamar, eles tomam tudo que ele tinha, ele volta para casa, no meio do caminho, resolve atear fogo na fazenda, na plantação da fazenda do líder romano, descobrem. E aí, o processo nós já conhecemos. Jezeel vai preso, o pai é morto e Abigail foge para a casa de amigos. Então, aquela região para Paulo, de Corinto, ela tinha um contexto especial. Porque depois que ele estava viajando pelas cidades, ele reencontra Áquila e Prisca, que estavam desejosos de ir para Corinto. E Paulo também já ansiava voltar lá, porque ele sabia que ali era a cidade natal daqueles dois espíritos que já estavam no plano espiritual e que o apoiavam indiretamente. E ali Paulo instaura, ele, com Áquila e Prisca, a igreja de Corinto, com um trabalho maravilhoso de ajuda a doentes, mulheres viúvas, curando pessoas, fazendo doutrinação evangélica, enfrentando aqueles que estavam, os israelitas, os doutores da lei. Então Paulo, ele começa a ter um trabalho profundo naquela cidade. Depois que já estava estabilizada essa igreja, ele volta a fazer suas viagens, e em uma delas é interessante a gente entender, porque ele vai para Éfesos. E quem que morava em Éfesos? João, o evangelista, com Maria. Ali ele conhece Maria, ela conta como foi a criação de Jesus, como foi Jesus criança. Só que ele não conseguiu coletar a tempo todos os detalhes para deixar escrito. Mas Emmanuel nos traz isso, que ele conversa com Maria, e em determinado momento, ele é preso, e João fala, e ele resolve já, é preso, é solto, e aí depois ele resolve seguir para Roma. Ele falava, olha, meu último destino, eu quero ir para Roma, para falar com esses outros irmãos ainda que não ouviram sobre o Cristo da minha boca. E quando João fala com ele, fica mais, vamos continuar aqui. Áquila e Prisca haviam sido presos novamente, né? A crueldade ainda demandava de uma forma muito pesada contra os cristãos. E ele responde para João o seguinte. E João fala com ele, olha, está tudo bem, fica firme, né? E ele fala com João, talvez estejais enganados. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado abandonado pelos amigos de infância. Tive que procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna no Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros.
Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio por mais de uma vez. Nem mesmo ao bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Por isso ele inspira que tenhamos o bom combate. Mas Jesus me tem sido e ensinado a sabedoria de paz interior, em perfeita comunhão do seu amor. Então Paulo vai escrever essa carta depois de ter esse diálogo com João. Ele retorna depois para Corinto, ele continua suas viagens e começam a ter algumas tribulações em Corinto, porque Corinto era uma cidade portuária. Então, para aquela época, cidades portuárias era igual capital. Era igual uma cidade que é bem localizada entre rodovias. Ela tem de tudo. Então ela tinha ali riqueza, tinha muita pobreza, tinha muito comércio, mas tinha também muita adoração a diversos deuses. Então o processo era muito complicado. E aí, quando as pessoas começam a cansar, porque o processo de se autocristianizar, né, de conhecer o Evangelho, de colocar a boa nova para dentro, a gente começa a ficar cansado de outras coisas. A gente começa a ficar cansado das ações que são incorretas para o nosso espírito. E nesse momento, Paulo escreve essa carta para esses irmãos, que eu vou pegar um trechinho da carta. No versículo 1 ele fala assim, olha, a propósito dos dons do Espírito, tá? Desse mesmo capítulo. Irmãos, não quero que estejais na ignorância. A propósito dos dons do Espírito, não quero que estejais na ignorância. Paulo leu o livro dos Espíritos há 2000 anos? Por quê? Essa pergunta. Quando nós vamos, Kardec pergunta para os Espíritos, como são criados os Espíritos? São criados simples e ignorantes. Não quero que ficais na ignorância. A pretexto dos dons do Espírito. Quais dons que nós temos do Espírito? Não é o dom que nós vivenciamos hoje como profissão. São os dons espirituais que são a nossa centelha divina. É o anjo adormecido querendo despertar. É o momento que eu começo a ter mais paciência com o irmãozinho mais irritado. É o momento que eu começo a olhar para o lado e ver alguém passando dificuldade, e ao invés de eu sentir indiferença, eu começo a me esforçar e receber inspiração de um bom espírito do meu lado. Olha, ajuda, pergunta se ele está precisando de algo, senta do lado dele que ele quer conversar, senão ele vai tirar a vida. Olha para uma pessoa em situação de rua, pergunta se ela bebeu água hoje. Vamos orar por aquele que foi preso, porque ele está te ensinando o que não fazer. Então nós começamos a entender que os dons do Espírito que nos tiram da ignorância são diferentes dos dons terrenos, dos dons que nós adquirimos nas universidades, nas escolas, nos cursos técnicos, e que vão realmente ser o peso da nossa balança quando nós chegarmos no plano espiritual e falar assim, olha, que bom que você trabalhou, ajudou, né? Quando nós recordamos o livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner, né, depois vocês pesquisem, ele foi um grande trabalhador da doutrina espírita. Ajudou na divulgação, trouxe gráfica para o Brasil, era um homem rico, contribuiu de uma forma maravilhosa. Desencarna, recebido por Bezerra de Menezes. Imagina, você acordar, está Bezerra do seu lado ali para ajudar, a filha dele que já havia desencarnado, alguns outros espíritos, e ele olha para os espíritos que estavam ali, todo mundo com a luzinha mais forte, né? Bezerra acendendo o quarto todo, e ele olha para ele, mais apagado do que um fósforo, nem vela, aquela luzinha fraca.
Aí ele fala, beleza, né? Estou chegando agora. Aí eles entram no transporte que iriam levar eles para as colônias. E vão parando no meio do caminho para chegar mais espíritos que estavam desencarnados. E aí entra vários espíritos também, com a luzinha, uns mais fracas, outros mais fortes. Mas entra uma senhora, uma professora, com uma luz forte, similar à do Bezerra. Uma mulher simples, humilde, sentou lá quietinha, envergonhada da luz dela. Aí o Jacó, o irmão Jacó, ele fica incomodado e vai questionar quem era aquela mulher. E descobrem que ela fazia um trabalho simples e humilde, ajudando crianças pobres no bairro que ela morava. Ajudava todas as pessoas que podia, com pouco recurso que tinha, o óbolo da viúva. Dava tudo o que tinha, e não do que sobrava. Então os dons que o Paulo está falando aqui são esses. E mais à frente ele fala assim, olha, há diversidade de dons para todos, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, de modos de ação, e ele vai citando alguns dons, da forma de transmitir a mensagem de sabedoria. E mais à frente ele fala, mas todos fomos batizados num só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Por isso que ele fala, vós sois o corpo do Cristo e seus membros. Por quê? O que um corpo tem? O corpo aqui, tirando a pele, que é o maior tecido do corpo humano, né? O maior órgão que nós temos no corpo humano é esse aqui, a pele, porque ela compõe o corpo todo. Mas essa mão é diferente dessa. Se essa aqui entrar em rebeldia, o corpo todo está lascado. O corpo todo sofre. Se essa adoecer, o corpo todo vai sofrer junto. Porque a gente sente uma dor, ela vai irradiando da onde está doendo até onde não dói. O sistema nervoso é muito inteligente. É para você se cuidar, então ele incomoda todo mundo. Tem uma dor de barriga para ver. O corpo todo você soa frio. Então nós começamos a perceber que quando ele vai transmitir essa mensagem do corpo todo, é porque nós somos, cada um de nós, um membro desse corpo de evangelização, desse processo de evolução. E aí ele vai chamar aqui a atenção para aqueles povos, para aqueles grupos que estavam ali buscando o mesmo Cristo, que eram judeus, gregos, escravos, livres, mas estavam brigando entre si. Alguns mais fracos, porque tinham menos recursos. O outro que fomentava mais o projeto, reclamava do que fazia menos. Então havia uma grande preocupação com a tarefa alheia. E aí nós vamos entender um pouco do que o Emmanuel vem dizer. Muitos crentes transviados realizam estações de prazer nos continentes do crime e exclamam, hoje meu corpo atende à fatalidade do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiar a mocidade à tutela do vício, aguardam a decrepitude, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Decrepitude, ele está falando, é o processo de envelhecimento. Quando eu aposentar, eu começo. Quando eu tiver tempo, eu dou um jeito de ir lá. Não, quando, mas e quando vai chegar? Nós não sabemos se o nosso quando é na hora que terminar a palestra. Entra no carro, chama a sua senha, tem jeito, vai despertar lá. Se fez bem até hoje, que maravilha. Se não fez, não dá. Então o nosso depósito ele é feito instante a instante. Eu não digo que não é nem guardar na poupança, né, que rende pouco. Nós temos que guardar no investimento que vai dar muito lucro. Um lucro espiritual. É saber onde aplicar o nosso dom. E ele fala mais além. Existem igualmente os que flagelam a carne com mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para si tão somente alguns fenômenos de epiderme. Aqui ele já fala daquelas pessoas que renunciam aos prazeres. Não, renunciar de tudo.
Mas se eu renuncio e me torno um peso para a sociedade, eu não resolvi o meu problema. Eu piorei o problema da sociedade. Ou se eu renuncio de tudo e me isolo num local onde somente viverei em paz, que paz é essa comprada ao preço de sofrimentos do lado de fora do muro? Tem uma historinha muito legal do Francisco de Assis, que ele caminhava na região desértica, que faz muito frio à noite, e era um período de inverno, e eles estavam buscando um monastério para passar a noite. E ele e o Frei Leão, que andavam sempre os dois juntos, e já era tarde, e eles batem a porta. E quando batem, aí vem o funcionário, né, o que morava lá, e atende, e eles já estavam aguardando o Francisco. Quem é? Sou eu, Pai Francisco. É essa hora? Não, Pai Francisco não chegaria essa hora não. Tchum, fecha a portinha. Frei Leão entra em total desespero. Pai Francisco, o que será de nós agora? Nós iremos morrer. Eles não nos atenderam, não reconheceram a sua voz. E aí, Francisco de Assis começa a pular, comemorar, a rir, e o outro em desespero. Mas você está rindo? Ele está assim, porque agora nós estamos totalmente entregues a Deus. Não tem nada que podemos fazer. Eu esperei por esse momento a minha vida inteira. Um momento que de mim não tem nada que eu faça. Só que é interessante porque todo o aprendizado que aquele frei que abriu a porta, que abriu a janelinha, estava recebendo, ele não estava guardando dentro dele. E quando ele retorna lá dentro e comenta, quem que está lá fora? Eu não sei, falou que é Francisco, não deixa entrar. Mas você vai deixar o chefe lá do monastério, você vai deixar morrer lá fora? Independente de quem seja, tem que entrar. O frio vai matar quem estiver lá fora. Aí eles voltam lá e abrem. E ele entra e passa a noite. Então é interessante porque, mesmo se nos isolarmos, a gente perde muito aprendizado. Eu vou fugir dos parentes difíceis. Vai encontrar uma hora ou outra com eles. Se os tem hoje no caminho, abrace-os. Ore por eles. Porque chegará o momento que será necessário ter eles ao seu lado. E talvez eles te sustentarão para auxiliar na caminhada. Então, para até os difíceis, nós somos devedores. É o que Paulo falava, sou devedor de gregos e romanos. Mas por quê? Eram os que mais batiam nele. Porque era quem ele mais devia o perdão. É quem ele mais tinha o trabalho de olhar para eles e falar assim, olha, vocês me ensinam o que não fazer. E aí, voltando aqui para o meu texto, eu vou ir voltando em vários textos, viu, pessoal? Se tiver dúvida, pode levantar a mão. Quando Paulo, ele pega e fala, né? Ora, vós sois o corpo do Cristo, e sois os membros, cada um por sua parte. Ele, no 28, ele fala assim, aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo e de falar línguas. Porventura, são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos realizam milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam línguas? Todos os interpretam? A hierarquia dos carismas, hino à caridade. Aí ele fala, vem um texto, hino à caridade, ele fala assim, aspirai os dons mais altos, buscai os dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Aí depois dessa passagem, né, que essa passagem ela é muito interessante, depois dela, aí ele traz aquela bela carta que todos nós já ouvimos, já cantamos com Legião Urbana, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Olha que interessante. Ainda que eu falasse as línguas, os dons dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e tivesse toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas. Olha a interpretação da mensagem de Jesus. Se não tivesse caridade, nada seria.
Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada adiantaria. Olha, você vê, se entregasse meu corpo à chama, é o que ele vai falar aqui. Existem igualmente os que flagelam a carne com mortificações descabidas. Eu posso entregar meu corpo ao martírio. Se eu não tiver caridade, do que me adianta? A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias desaparecerão, quanto às línguas cessarão, quanto à ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitado é nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. O que ele está falando aqui? Da reencarnação. O nosso conhecimento é limitado. Quando nós ultrapassamos o processo da carne, o limite, ele termina, porque eu começo a enxergar além do que eu estou vendo. É lógico que existirão outros limites, mas eu começo a enxergar um pouco mais. E ele fala assim, que é o final eu acho maravilhoso, que ele fala, quando eu era criança, falava como criança. Quando o espírito ainda era jovem, falava como um espírito jovem, lá no reino primitivo. Pensava como criança, raciocinava como criança. Depois me tornei homem, evoluí espiritualmente. Fiz desaparecer o que era próprio da criança. Já não mais erro por aquilo que eu errei. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Gente, ele está falando da reencarnação. Agora vemos em espelho. Eu olho para mim e não me reconheço. Porque às vezes eu saio na rua utilizando diversas máscaras do reino, do meio social, no trabalho, na casa, em família. Mas algumas pessoas me conhecem. Quem me viram crescer sabe quem eu realmente sou. E muitas das vezes eu fujo de mim mesmo. São as dificuldades que nós temos hoje de ficar só. Ah, mas eu fico sozinho, moro sozinho. Fechou uma porta. Se o telefone está na mão, você mora só não. Você mora com 1 milhão de pessoas. Tem mais gente dentro de casa do que quem está só com 5, 10 pessoas ali do lado. Porque está preso no reino virtual. No meio virtual. Então nós temos que tomar cuidado até se nós conseguimos viver com os nossos próprios demônios. Porque é importante reconhecê-los e abraçá-los. Porque é através deles que nós conseguiremos alcançar virtudes. Lembra lá do início? Não há pacto entre vício e virtude. Não existe uma forma de você conciliar os dois. Ou é um, ou é outro. E aí ele fala, agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Depois desse plano conhecerei como sou conhecido. Verei tudo aquilo que eu fiz e quem realmente eu sou. Agora, portanto, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 coisas. E a maior delas, porém, é a caridade. E aí nós seguimos para o texto do Emmanuel, que aí ele vai falar para a gente. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo. Caridade. O Emmanuel traz para a gente esse contexto mais profundo de que a nossa vida é de amor ao próximo. Amai ao outro como vos amai. Como a ti mesmo. Isso aí Jesus traz com outras formas, mas assim, é você olhar o tanto que você se ama e falar assim, olha, eu gostaria de fazer com ele o que gostaria que fizesse comigo. Às vezes nós fazemos isso para o outro, né? Nos relacionamentos, às vezes nós damos para o outro aquilo que nós gostaríamos de receber. E nos magoamos porque não recebemos. E aí é a fragilidade dos relacionamentos. E aí ele fala, todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo. Então todo mundo que está perdido, como ele disse acima. Encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas de serviço terrestre, Paulo de Tarso assevera que somos membros do Cristo em particular.
Aí entra um ponto interessante. Encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios. Porque quando nós trazemos para o campo do sentimento, o contexto é mais profundo. Aí, para fechar, né, caminhando aqui para o final, nós vamos no livro Nosso Lar, no capítulo 20, Noções do Lar. Lá, o André Luiz estava conversando com a mãe de Lísias. E ali ela fala para ele assim, um diálogo sobre a vivência no lar. Ela fala assim, olha, certa vez eu fiz um estudo com um orientador muito versado em matemática. Ele tinha um profundo conhecimento matemático. Ele fez nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Tem giz aqui, tem uns giz aqui. Vamos voltar para a aula de matemática. Ângulo reto. Ângulo de 90 graus. Isso é um ângulo reto. Olha que interessante. Eu adoro essas viagens que esses espíritos têm, porque é profundo o entendimento. Porque é o que ele está falando ali, olha. Quem compreendeu a mensagem vai encarnar os sentimentos e os desígnios. O que o sentimento está dando para mim de direção. A reta vertical, essa aqui, ó, é o sentimento feminino. Envolvido nas inspirações criadoras da vida. Então, sentimento feminino. Envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino. E ele está envolvido na marcha de realizações do campo de progresso comum. Está envolvido na realização da marcha do campo do progresso comum. Por isso que o homem às vezes é mais razão e a mulher é mais emoção. Só que ele fala o seguinte: o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Onde que é o vértice desse gráfico? É aqui, ó. Olha o lar aqui, ó. Aqui é o nosso lar. Porque nós, como espíritos encarnados, se nós não compreendermos que o processo de criação da vida está relacionado com o progresso, nós não compreenderemos esse ponto comum. É o que ele vai falar para a gente, que somos diversos membros, seja no lar, seja no trabalho. Aonde nós estivermos, estaremos ligados com uma sintonia tão profunda, que quando nós nos deitamos demais para um desses vértices, nós falhamos. Aí nós vamos ver aqueles homens rudes, machistas, austeros demais, que às vezes sofrem porque não conseguem chorar. Quantos homens morreram sem dar um abraço nos filhos, sem dizer um eu te amo? Ou quantas mulheres se entregaram, mas também se tornaram mártires do lar? Aí a gente começa a perceber que aquela frase, né, homem não chora, cai por terra. Porque o contexto natural é o que nós estamos vivenciando. Essa troca, essa permuta de mulher no trabalho, de um homem ajudando em casa. Porque o vértice é quando os dois estão juntos. Então, lembrar que o primeiro local onde nós iremos fazer fluir essa mensagem de Jesus é no lar. Porque lá estão as pessoas com quem eu mais devo. E aí nós começamos a entender o seguinte: existe receita para isso? Existe um passo a passo, né? Seguindo aqui o texto que ele vai falar: onde estivermos, atendamos aos impositivos de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as dos celestes trabalhadores, embora em condições precárias. Nós somos co-criadores em plano menor. Já diz o instrutor do André Luiz, no livro No Mundo Maior, que nós não co-criamos como os Cristos, mas nós co-criamos uma mesa, uma cadeira. Nós geramos outro ser, co-criadores em plano menor. Então ele vai dizer para a gente: olha,
que sejamos essas mãos. O Senhor age em nós a favor de nós. Gente, o processo é para nos ajudar. Aí eu estou indo fazer uma tarefa do bem. Preocupa não. O beneficiado é você. Na cultura judaica, quando ele doa uma esmola, antes do que recebeu a esmola agradecer, ele fala, não, obrigado, eu que agradeço. Porque você é um instrumento de Deus para que eu faça a caridade. Olha como é que muda o contexto. Se nós entendermos isso, o mundo estaria de outra forma. Porque eu brigaria para fazer o bem. Não, a vez é minha. Não, mas você está cansado. Não. Eu tenho que fazer. Eu estou sendo instrumento de Deus, que nós não compreendemos ainda o que é esse ser grandioso. E aí ele fala, é indiscutível que Jesus pode tudo, mas para fazer tudo não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os colaboradores fiéis do Evangelho são o corpo do trabalho em sua hora redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. E aí, para a gente compreender isso aqui, da importância que nós temos e como que nós devemos fazer, e aí, para fechar, nós vamos para mais um livro, que eu adoro o livro e adoro o texto, que chama Instruções Psicofônicas, que foi um livro, uma série psicografada, né, por Chico, ao final das reuniões mediúnicas no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo. Eles arrumaram um gravador, na década de 50, não era um gravadorzinho tamanho desse telefone, era do tamanho de uma cadeira, chegou com aquele trombolho lá, colocava em cima da mesa e gravava. No final, quando o Chico recebia os espíritos que falavam, não era psicografado. Então gravava a mensagem e se tornou o livro depois. 2 livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. A do capítulo 1 de Instruções Psicofônicas, o capítulo se chama Renúncia, e é do espírito de Bezerra de Menezes. Só pelo título a gente já imagina, como diz o Henrique, que vai vir paulada, né? Vai vir lapada, né, Henrique? Ele fala assim, olha, aprendamos a ceder, recolhendo com Jesus a lição da renúncia, como ciência divina da paz. Olha você ver, como ciência divina da paz, o roteiro é renunciar a si próprio. Constantemente, nossa palavra se reporta à caridade. Nós usamos o verbo para falar da caridade. E admitimos que caridade seja apenas alijar o supérfluo de valores materiais de nossa vida. Dar o supérfluo para o outro. Entretanto, a caridade maior será sempre a da própria renunciação, que saiba ceder de si mesmo para que a liberdade, a alegria, a confiança, o otimismo e a fé no próximo não sofram prejuízo de qualquer procedência. Gente, se eu afetei a alegria, se eu afetei a fé, se eu afetei a liberdade, a confiança e o otimismo do outro, tirei o otimismo de alguém, eu já deixei de praticar caridade. Se com meu pessimismo eu derrubei a alegria, matei a fé da pessoa, eu já deixei de praticar caridade. Como exercício incessante de autoburilamento, é imperioso ceder. Isso aqui vai ser difícil, viu? Como exercício incessante, então é prática, todo dia, de autoburilamento, é imperioso ceder diariamente de nossas opiniões, pontos de vista, hábitos e preconceitos. Opiniões, pontos de vista, hábitos e preconceitos. Não sou eu que estou falando, está escrito. Treinar todo dia para, numa discussão, deixa prevalecer. Ponto de vista, hábito. O hábito. Mas todo dia você deixa a toalha molhada? Vou brigar todo dia porque deixa a toalha molhada. É o hábito, às vezes a pessoa nem está percebendo o que fez. Faz por distraído. Está brigando porque a chinela está no lugar errado. Está brigando porque estacionou no lugar errado. Está brigando porque um outro fechou. Está brigando porque deu uma opinião errada. Que é errada do meu ponto de vista. Do ponto de vista dela está certo. Aí quando eu começo a ceder, eu paro de combater. E ele fala, é necessário esquecer para reviver. Gente, o que é esquecer para reviver? É o perdoar.
E perdoar, né? Não sei se vocês já viram. Tem alguns coaches que falam, né? Um dia que eu ouvi, eu achei muito interessante, porque esse prefixo per, ele é um prefixo de intensidade. Então eu posso, na parede, furar, para colocar um quadro, mas eu posso perfurar. Eu intensifiquei o furo e atravessei. Eu posso fazer algo feito, né? Mas eu posso fazer algo perfeito. E eu posso doar, mas eu também posso perdoar. E nós estamos falando de renúncia, de caridade. Então, quando eu intensifico a caridade, é necessário esquecer para reviver. Eu estou fazendo mais por mim do que pelo outro, quando eu perdoo. Eu paro de julgar cinza na minha cabeça ou parar de tomar veneno esperando que o outro morra. É imprescindível o desapego de todas as posses precárias da estação carnal da luta, para que o incêndio das paixões não nos arraste à calamidade do espírito, pelos quais se nos paralisa o anseio do progresso. Não há libertação da consciência quando a consciência não se liberta. Não há cura para as nossas doenças da alma quando nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar a si mesmo. Se eu não melhorar lá dentro, eu não vou curar as doenças que eu carrego comigo. Saibamos assim exercer a doce caridade de compreender as criaturas que nos cercam. E aí ele vai fechar: atentos ao culto do sacrifício pessoal, sob as normas do Cristo, peçamos a Ele, porque de nós não conseguimos sozinhos. Peçamos a Jesus coragem de usar o silêncio, a bondade, a paciência e o perdão incondicional no trabalho regenerador de nós mesmos. Lembra que a gente vai ceder de opinião, ponto de vista, hábito e preconceito? Como que eu faço isso? Pedindo a Jesus coragem para usar o silêncio, a bondade, a paciência e o perdão incondicional. Supliquemos ao eterno benfeitor, nos ajude a plasmar-lhe a doutrina de luz em nossas próprias vidas, para que nossa presença, onde quer que estejamos, seja sempre uma fonte de reconforto, esperança, serviço e benevolência. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando a harmonia de vistas e objetivo em primeiro lugar. Não dá para chegar perto de Jesus irritado. Não dá. Não dá para chegar perto de Jesus ansioso. Não dá. Irritado com o outro, ansioso com a situação da vida. Olhemos para o contexto. Se está sofrendo, passando dificuldade, provas difíceis no trabalho, na vida social, na vida familiar. Observa, pede ajuda para compreender e agradece. Não tem outro caminho. Tem que agradecer. É o aprendizado sublime e não é com a cruz nas costas. Não é subir no Calvário, mas é uma cruz que nós carregamos aqui dentro. Para finalizar, eu trago um texto que eu gostaria de ler ele e já fechar com a prece, que é do livro Parnaso de Além Túmulo, um primeiro livro psicografado pelo Chico. No capítulo 39, tem um texto que é uma oração de um espírito que se chama José Silveiro Horta, no qual eu tenho um carinho muito grande, porque ainda frequento a casa espírita na cidade de Mariana, que esse espírito é o mentor. Lá a casa espírita chama Casa Espírita Irmão Horta. Ele foi um monsenhor do século XIX, então 1800 alguma coisa, muito humilde, diferente dos padres daquela época, que ostentavam. Ele andava com aquela sua batina preta, surrada, limpando a igreja, sendo humilhado pelos maiorais que estavam sobre ele, e com toda aquela sua generosidade, ele se eleva, e nós vamos ter textos dele psicografados em várias obras do Chico, onde tem diversos espíritos, além de livros psicografados por ele. Livros foram psicografados através das mensagens dele.
E é um texto do Pai Nosso. E ele fala assim: Pai Nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.